A voz do médico era suave, mas cada palavra caía como uma pedra no silêncio estéril daquele quarto de hospital. A diálise não está mais funcionando como deveria. O corpo dela está começando a rejeitar o tratamento. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele olhou para sua filha, Sofia, deitada naquela cama grande demais para seu corpo pequeno de 9 anos. Ela dormia, o rosto pálido, os braços finos marcados pelas agulhas. Ao seu lado, o bip monótono das máquinas era o único som que lembrava que ela ainda estava lutando. Dona Victória, sua mãe, recebeu a notícia sem derramar uma lágrima. Seus olhos frios e calculistas já procuravam uma solução, não um ombro para chorar. O tempo dela está acabando, Ricardo. Ela precisa de um transplante de rim. É a única chance e precisa ser nas próximas semanas, ou nós a perderemos para sempre. Enquanto o desespero começava a se instalar no quarto de luxo do hospital, a quilômetros dali, em um pequeno apartamento na periferia, a vida pulsava de uma forma completamente diferente. O som que enchia o ar não era o de máquinas, mas a risada gostosa de Léo, o filho de 10 anos de Helena. O cheiro não era de antisséptico, mas de feijão cozinhando no fogão. Helena, a empregada da família de Ricardo, tinha acabado de chegar do trabalho, cansada, mas com o coração em paz. Sua casa era pequena, os móveis eram simples, mas era um lar. Um lugar cheio de calor, de desenhos coloridos pregados na geladeira e do amor incondicional que ela sentia por aquele menino saudável e cheio de energia que era o centro de seu universo. Ela não tinha muito, mas tinha tudo o que importava. De volta ao hospital, a busca desesperada começou. Ricardo, um homem acostumado a resolver tudo com seu poder e dinheiro, sentiu pela primeira vez a impotência. Ele ligou para os melhores especialistas do mundo, ofereceu fortunas, mas a resposta era sempre a mesma. A fila de transplante era longa e um doador compatível era como uma agulha no palheiro. Sua esposa, mãe de Sofia, tinha morrido anos antes e ele era filho único. A família era pequena. Dona Victória, pragmática como sempre, olhou para o filho. Se não podemos encontrar um doador lá fora, vamos procurá-lo aqui dentro. A ideia dela era tão fria quanto eficaz. Ela via o mundo não em termos de pessoas, mas de recursos e soluções. Sofia, em seus momentos de lucidez, era a doçura em pessoa. Ela sabia que estava doente, mas não entendia a gravidade. Papai, quando eu vou poder voltar a jogar bola no jardim? Ela perguntava com a voz fraca, os olhos grandes e curiosos fixos no rosto cansado do pai. Ricardo forçava um sorriso, o coração se partindo em 1000 pedaços. Ele lhe prometia que seria em breve, que ela voltaria a correr, a brincar. Cada promessa era uma faca em seu peito, porque ele não sabia se poderia cumpri-la. A inocência dela, sua fragilidade, era o que o impulsionava, o que o fazia estar disposto a mover o céu e a terra, e talvez até a ultrapassar os limites da moralidade, para salvá-la. Léo, por outro lado, era a imagem da saúde perfeita, um menino forte, de pele bronzeada pelo sol, que passava as tardes correndo atrás de uma bola de futebol murcha no campinho de terra do bairro. Seus joelhos estavam sempre ralados, seu sorriso sempre sujo de poeira e felicidade. Ele era tudo o que Sofia não podia ser. Helena o observava da janela, o coração cheio de um orgulho e de um amor que doíam. Para protegê-lo, para garantir que ele continuasse correndo e, sorrindo daquele jeito, ela enfrentava o mundo, aguentava as humilhações silenciosas em seu trabalho e agradecia a Deus todas as noites pela saúde de seu filho. Mal sabia ela que a maior ameaça à paz deles não viria da rua, mas da casa luxuosa onde ela limpava o chão. O plano de Victória foi colocado em ação com uma precisão militar. Ela usou sua influência nas empresas da família para organizar uma grande campanha de saúde e bem-estar corporativo. O evento era obrigatório para todos os funcionários.
A desculpa era a prevenção, a promoção da saúde, mas o verdadeiro objetivo era um só: coletar amostras de sangue de centenas de pessoas e testá-las secretamente, procurando por um rim compatível para Sofia. Era uma violação de ética gigantesca, uma invasão de privacidade disfarçada de boa ação. Mas para Vitória, os fins sempre justificavam os meios, especialmente quando o fim era a vida de sua neta. Helena, como todos os outros funcionários, participou da campanha. Ela até achou uma boa iniciativa da empresa. Deu seu sangue, preencheu os formulários, pensando que estava fazendo sua parte para um ambiente de trabalho mais saudável. Ela não desconfiou de nada. Como poderia? Em seu mundo, as pessoas não faziam coisas assim. Em seu mundo, a vida era dura, mas as intenções eram, na maior parte do tempo, honestas. Ela voltou para casa naquele dia e contou a Léo sobre a importância de cuidar da saúde, usando o evento da empresa como um bom exemplo. A ironia era cruel e invisível, pairando sobre eles como uma nuvem escura. Os dias que se seguiram foram de uma tortura silenciosa. A saúde de Sofia piorava a olhos vistos. A menina, antes apenas pálida, agora mal tinha forças para se sentar na cama. Ricardo passava os dias e as noites ao lado dela, vendo a vida se esvair lentamente de sua única filha. Ele se sentia um fracassado. De que adiantava toda a sua fortuna se ela não podia comprar a única coisa que importava? Victória, por outro lado, esperava os resultados dos exames com a impaciência de uma predadora. Ela ligava para o laboratório de hora em hora, pressionando, exigindo. A vida de sua neta tinha se tornado um projeto e ela não aceitaria o fracasso. Então, o telefone tocou. Era do laboratório. Victória atendeu, o rosto uma máscara de tensão. A pessoa do outro lado da linha falou por alguns minutos. O rosto de Victória não mudou de expressão, mas seus olhos brilharam com uma luz estranha. Ela desligou o telefone e se virou para Ricardo. "Nós encontramos", disse ela, a voz baixa, mas vibrando de triunfo. "Encontramos um doador, uma compatibilidade perfeita, 100%. Uma onda de alívio tão forte atingiu Ricardo que ele quase caiu. Lágrimas de alegria, as primeiras em meses, brotaram em seus olhos. "Quem? Quem é? Eu pago o que for preciso. 1 milhão, 10 milhões, diga o nome." A pausa que Victória fez antes de responder foi cheia de um significado sombrio. Ela olhou para o filho, sabendo que a solução que ela tinha encontrado era também um novo e terrível problema. "Não é tão simples, Ricardo", disse ela, escolhendo as palavras com cuidado. "O doador não é um adulto que pode tomar essa decisão. A compatibilidade perfeita, a única em mais de 300 testes, é de uma criança." Ricardo a encarou sem entender. Uma criança? Que criança? Filha de quem? Victória respirou fundo. E o nome que ela disse em seguida fez o mundo de Ricardo parar de girar pela segunda vez. É o filho da Helena, o Léo. O choque foi brutal. Ricardo ficou olhando para a mãe, a boca aberta, sem conseguir processar a informação. O filho da Helena, o menino saudável que ele via às vezes correndo pelo jardim da mansão, enquanto sua mãe limpava as janelas. O universo, em sua crueldade, tinha feito da única cura para sua filha a parte mais vital da vida de outra pessoa. Era uma piada de mau gosto, uma armadilha moral. A alegria e o alívio de segundos antes se transformaram em um sentimento de horror. Como ele poderia pedir a uma mãe que sacrificasse a saúde de seu filho para salvar a dele? A ideia era monstruosa, mas para Victória não havia nada de monstruoso. Havia apenas lógica e oportunidade. "Isso simplifica as coisas", disse ela, com uma frieza que gelou o sangue de Ricardo. "Ela é pobre. Pessoas pobres têm um preço. Nós vamos fazer uma oferta que ela não poderá recusar. Vamos comprar o rim. Todo mundo sai ganhando. Sofia vive e a empregada e o filho dela ficam ricos para o resto da vida. É uma transação comercial justa." Ela não via o dilema moral.
Via apenas uma negociação, um problema que o dinheiro, como sempre, poderia resolver. A alma das pessoas, para ela, era apenas mais uma mercadoria no mercado. Ricardo estava dividido. O amor desesperado por sua filha lutava contra o pouco de decência que ainda restava nele. Ele olhou para Sofia dormindo, tão frágil, e depois pensou em Léo, correndo, tão cheio de vida. Era uma escolha impossível. Mas Victoria já estava de pé, pegando sua bolsa. Vamos para a casa dela agora. Não temos tempo a perder. Cada hora que esperamos, Sofia fica mais fraca. Prepare-se para negociar, Ricardo, e não demonstre fraqueza. Ela estava indo para a guerra e esperava que o filho fosse seu soldado. A noite caiu sobre o bairro Jardim Esperança. Helena tinha acabado de colocar Léo para dormir. Ela estava na pequena cozinha, lavando a louça, cantarolando uma música suave. Sentia-se cansada, mas em paz. De repente, ouviu uma batida na porta. Não era uma batida normal de um vizinho. Era firme, insistente. Ela secou as mãos no avental e foi atender, o coração um pouco apertado. Quem poderia ser àquela hora? Ela abriu a porta e seu queixo caiu. Parados no batente de sua casa humilde estavam seus patrões, Ricardo e Dona Victoria. O olhar no rosto deles era uma mistura de desespero, urgência e uma determinação assustadora. Helena não sabia, mas o inferno estava batendo à sua porta. A última coisa que Helena viu antes que seu mundo começasse a desabar foi a forma como os olhos de Victoria passaram por cima de seu ombro, olhando para dentro de sua casa, não com curiosidade, mas como um avaliador, como alguém que mede o tamanho da pobreza para calcular o preço da rendição. Naquele momento, ela não entendeu, mas o olhar frio de sua patroa lhe deu um calafrio, uma premonição de que a conversa que teriam naquela noite não seria sobre seu trabalho, mas sobre algo muito, muito mais precioso. Algo que ela protegeria com a própria vida. Helena abriu a porta e o contraste entre os dois mundos a atingiu em cheio. O cheiro de feijão, cozinhando em sua cozinha simples, se misturou com o perfume caro de Dona Victoria. A luz amarela de sua lâmpada nua iluminou as roupas de grife, os sapatos que valiam mais do que seu aluguel. Ricardo parecia desconfortável, deslocado. Seus olhos passavam pela simplicidade do lugar com uma expressão de pena. Mas Victoria não. Ela entrou como se a casa fosse dela, o olhar frio avaliando cada móvel gasto, cada parede com a pintura descascada. Podemos entrar, Helena? Temos um assunto urgente e particular para tratar com você, disse ela, a voz não deixando espaço para recusa. Helena, intimidada, apenas deu um passo para o lado, abrindo caminho. Ela sentiu um calafrio. Aquela visita, àquela hora, significava que algo estava terrivelmente errado. Eles se sentaram no pequeno sofá, que pareceu encolher sob a presença deles. Helena ficou de pé, sentindo-se uma estranha em sua própria casa. Ricardo tentou começar, a voz embargada. Helena, é sobre a minha filha, Sofia. Mas Victoria o interrompeu com um gesto impaciente. Ela não tinha tempo para rodeios. Vamos direto ao ponto, disse ela, com sua frieza habitual. Minha neta está morrendo. Ela precisa de um rim. E nós descobrimos, depois de muitos testes, que a única pessoa no mundo que é 100% compatível com ela é o seu filho, o Léo. A frase caiu no ar como uma bomba atômica. O mundo de Helena parou. O som do chiado da panela de pressão na cozinha pareceu desaparecer. Ela olhou de um rosto para o outro, tentando entender se aquilo era um pesadelo. O choque no rosto de Helena era tão profundo que, por um momento, ela não conseguiu respirar. Seu filho, o seu Léo, como eles poderiam saber disso? A campanha de saúde na empresa, agora tudo fazia sentido. Foi uma armadilha. A sensação de ter sido enganada, usada, foi avassaladora. Meu filho, ela sussurrou, a mão no peito, como se para proteger o coração de Léo que batia. No quarto ao lado,
Ricardo continuou, a voz cheia de um desespero que era quase palpável. Helena, nós não viemos exigir nada. Viemos pedir, implorar. A vida da minha filha depende disso e nós estamos dispostos a compensá-la generosamente, mais do que você pode imaginar. A palavra compensar soou como um insulto. Victoria, vendo que a abordagem emocional de seu filho não estava funcionando, tomou as rédeas da negociação. Ela abriu sua bolsa de grife e tirou um envelope grosso. 5 milhões de reais, Helena, disse ela, a voz clara e sem emoção, como se estivesse comprando um carro. É o que estamos oferecendo. Pense bem. Com esse dinheiro, você nunca mais precisaria trabalhar. Poderia dar ao seu filho a melhor educação, a melhor casa, tudo o que ele quisesse. Uma vida que você nunca poderia sonhar em dar a ele. Tudo em troca de um órgão que ele tem de sobra. É uma proposta justa, um negócio. A palavra negócio fez o sangue de Helena ferver. Ela olhou para o envelope, para a fortuna que poderia resolver todos os seus problemas materiais, e sentiu apenas nojo. A resposta de Helena veio do fundo de sua alma, uma força que ela não sabia que possuía. Ela levantou a cabeça e, pela primeira vez em todos os anos que trabalhou para aquela família, ela os olhou nos olhos, sem medo, sem submissão. "O meu filho não está à venda, Dona Victoria", disse ela, a voz baixa, mas tão firme quanto uma rocha. "Não existe dinheiro no mundo que pague pela saúde dele. Vocês estão me pedindo para colocar meu filho de 10 anos em uma mesa de cirurgia, para tirar um pedaço dele, como se ele fosse um carro para vender peças. A senhora acha mesmo que isso é justo?" A dignidade em sua recusa era uma muralha que o dinheiro deles não podia derrubar. Ricardo fechou os olhos, a vergonha o consumindo. A reação de Helena era exatamente o que sua consciência temia. Mas Victoria não se abalou. Ela soltou uma risada curta, sem humor. "Não seja tola, mulher. Não estou falando de vender seu filho. Estou falando de dar um futuro a ele. Você prefere que ele continue crescendo neste lugar?" ela disse, fazendo um gesto de desprezo para a casa. "Ou prefere que ele estude nas melhores escolas do mundo? A cirurgia é segura, os médicos são os melhores. Ele vai viver uma vida normal, só que milionário. Deixe de ser sentimental e pense no que é melhor para ele. O seu orgulho não vai encher a barriga dele no futuro." A crueldade dela era tão calculada que deixava qualquer um sem ar. Vendo que a abordagem de sua mãe só piorava as coisas, Ricardo tentou apelar para o coração. "Helena, por favor", ele implorou, a voz quebrada. "Esqueça o dinheiro por um momento. Pense como mãe. Eu estou vendo minha filha desaparecer um pouco a cada dia. Ela não come, não tem forças para levantar. Ela me pergunta quando vai poder brincar de novo, e eu não sei o que responder." Lágrimas de desespero escorriam pelo rosto do milionário. "Eu só quero salvar a minha menina. Se fosse o Léo naquela cama, você não faria qualquer coisa mesmo para salvá-lo? Eu estou te implorando, de mãe para pai. Me ajude a salvar a Sofia." O apelo dele era sincero e isso o tornava ainda mais perigoso. Ele estava tentando usar o amor de Helena por seu próprio filho como uma arma contra ela. Naquela noite, Helena não dormiu. Ficou sentada ao lado da cama de Léo, apenas olhando para ele, para o peito subindo e descendo com a respiração tranquila, para o rosto sereno de quem não conhecia o mal do mundo. Ela tocou seu rosto, seus braços, seu corpo perfeito e saudável. E a ideia de permitir que um bisturi o cortasse era uma violência que ela não conseguia nem imaginar. A oferta deles ecoava em sua mente. 5 milhões. Era dinheiro suficiente para mudar gerações. Mas a que custo? A resposta era sempre a mesma. Não. A vida, a integridade do corpo de seu filho, não tinha preço. Ela preferia passar o resto da vida na pobreza a arriscar um único fio de cabelo da cabeça dele. No dia seguinte, a vida continuou, mas tudo estava diferente.
A pressão estava no ar. Quando Helena foi trabalhar na mansão, o clima era insuportável. Victoria a ignorava, mas seus olhos a seguiam por toda parte, julgando, esperando que ela cedesse. Ricardo, por sua vez, evitava olhá-la. Ele deixava sobre a mesa da cozinha catálogos de escolas na Suíça, de casas de luxo, de carros importados. Era uma tortura silenciosa, uma forma de lembrá-la a cada segundo do que ela estava recusando. Ele não entendia que aquelas coisas de papel não significavam nada para ela. A riqueza de Helena era de outro tipo, uma que ele não conseguia enxergar. A saúde de Sofia teve uma piora repentina. Uma infecção oportunista a deixou ainda mais fraca. Ricardo ligou para Helena do hospital, a voz em pânico. Os médicos disseram que agora é questão de dias, Helena. Dias. Por favor, reconsidere. Eu dobro a oferta. 10 milhões. Apenas diga sim. Salve a minha filha, e eu juro que vocês nunca mais terão que se preocupar com nada. O desespero dele era como uma onda tentando afogá-la. Helena, com o coração partido pela dor daquela criança, chorou ao telefone. Eu rezo por ela todos os dias, seu Ricardo. Mas a minha resposta é não. Eu não posso. Me perdoe. Desligar aquele telefone foi uma das coisas mais difíceis que ela já fez. Léo sentia a tristeza da mãe. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas via os olhos dela sempre vermelhos de choro contido, a preocupação em seu rosto. Mãe, por que você está tão triste? É por causa do trabalho? Ele perguntou um dia com a inocência de seus 10 anos. Helena o abraçou com uma força que quase o deixou sem ar. Como explicar a ele que o seu corpo saudável, a sua vida vibrante, tinha se tornado o objeto de desejo desesperado de uma família rica? Como explicar que ela estava lutando para protegê-lo de uma ameaça que ele nem sabia que existia? Não é nada, meu filho. A mamãe só está um pouco cansada. Ela mentiu, engolindo as lágrimas. Victoria percebeu que a gentileza e o dinheiro não estavam funcionando. Era hora de mudar de tática. Ela chamou Helena para o escritório, o mesmo lugar onde Ricardo tinha feito o teste com a outra empregada, a Ana. O ambiente era frio e intimidante. Helena, minha paciência acabou, disse Victoria, a voz dura como aço. Você trabalha para mim, mora em uma casa que pertence a um amigo meu, eu sei disso. Seu emprego, seu teto, tudo isso depende da minha boa vontade. E a minha boa vontade está diretamente ligada à saúde da minha neta. A ameaça era clara, embora dita nas entrelinhas. Sua vida inteira estava nas mãos daquela mulher. Eu acho que você não entendeu a sua posição aqui, continuou a matriarca, levantando-se e caminhando ao redor de Helena como um tubarão. Você é uma ninguém, uma empregada, e está na sua mão a chance de se tornar alguém e de salvar uma vida. Se você continuar com essa teimosia estúpida, vai perder tudo. O emprego, a casa, o respeito. Pense bem, você pode ter um filho milionário e seguro, ou pode ter um filho pobre, com uma mãe desempregada e sem ter onde morar. A escolha é sua. E eu quero uma resposta até amanhã. A crueldade dela era metódica, planejada para quebrar o espírito de Helena, para deixá-la sem nenhuma outra opção. Helena saiu daquele escritório sentindo o mundo girar. A pressão era insuportável. Ela estava encurralada. De um lado, a vida de uma menina inocente e o desespero de um pai. Do outro, a ameaça real e iminente de perder tudo o que ela tinha. Seu filho passar necessidade por causa de uma decisão sua. Ela se sentia a pior pessoa do mundo. Egoísta por não querer ajudar. Fraca por talvez ter que ceder. A guerra não era mais do lado de fora, mas dentro de sua própria alma. O certo e o errado tinham se misturado de uma forma terrível e ela estava perdida no meio da neblina. Naquela noite, ela se sentou na cozinha, olhando para o nada. A oferta de 10 milhões de reais, a ameaça de Victoria, o choro de Ricardo, tudo passava por sua mente. O que era ser uma boa mãe? Era proteger o corpo do filho a todo custo?
Ou era garantir que ele tivesse um futuro seguro, mesmo que isso implicasse em um sacrifício físico? A pergunta não tinha resposta fácil. Ela pensou em Sofia, a menina de olhos grandes que às vezes sorria para ela na mansão. Uma criança não merecia morrer. Deus mío, que situação impossível. Ela sentiu uma vontade imensa de fugir, de pegar Léo e sumir no mundo. Foi quando Léo entrou na cozinha, sonolento, coçando os olhos. Ele tinha ouvido a mãe chorando baixinho. "Mãe, o que foi?" Ele perguntou a voz preocupada. Helena o abraçou, sentindo o cheiro de seu cabelo, o calor de seu corpo pequeno e forte. E naquele abraço, ela encontrou sua resposta. Não era uma resposta da cabeça, mas do coração. Uma resposta que vinha do instinto mais profundo de uma mãe. Ela não sabia como, mas iria protegê-lo. Ela enfrentaria Victoria, enfrentaria Ricardo, enfrentaria o mundo se fosse preciso. Mas ninguém iria tocar no seu filho. No dia seguinte, Helena foi para a mansão, o coração pesado, mas a decisão tomada. Ela iria pedir demissão, iria abrir mão de tudo antes que eles pudessem tirar dela. Mas quando chegou, encontrou Ricardo esperando por ela na porta, o rosto devastado. "Helena, por favor", ele disse, a voz quase inaudível. "Apenas venha comigo. Eu não vou te pedir nada. Eu só quero que você veja, só por um minuto. Por favor." Ele não estava mais pedindo pelo rim. Estava pedindo por um último ato de compaixão. Ele queria que ela fosse testemunha da dor dele. E Helena, com seu coração enorme, não conseguiu dizer não. Ela entrou no carro dele, um silêncio pesado entre os dois. Eles dirigiram até o hospital. Helena nunca tinha entrado em um lugar tão luxuoso. Cada corredor era silencioso e impecável. Chegaram na porta da UTI pediátrica. Ricardo parou, a mão na maçaneta, e olhou para ela. "Só olhe. E depois, se sua resposta ainda for não, eu juro que nunca mais toco no assunto." Ele abriu a porta. E o que Helena viu lá dentro quebrou seu coração em 1000 pedaços. Sofia estava deitada, mais pálida do que nunca, com tubos e fios ligados a seu corpo. A máquina ao lado da cama apitava de forma irregular e alarmante. A menina estava morrendo, e a imagem daquela criança frágil e inocente, lutando por cada respiração, era algo que Helena sabia que a assombraria para sempre. Helena saiu do hospital como se estivesse flutuando. A imagem de Sofia, tão pequena e frágil em meio àqueles tubos, estava gravada a fogo em sua mente. Ela chorou durante todo o caminho de volta para casa no ônibus, um choro silencioso e amargo. Chorava pela menina, chorava pelo pai desesperado e chorava por si mesma, por ter sido colocada naquela posição impossível. Chegando em casa, ela abraçou Léo com tanta força que o menino reclamou. Naquele momento, a imagem de Sofia lutando para respirar e a de seu filho, forte e saudável, se sobrepuseram em sua cabeça. E a sua certeza, em vez de diminuir, se tornou ainda mais forte. Proteger Léo não era uma escolha, era a única coisa que ela podia fazer. Seu coração estava partido, mas sua decisão estava intacta. Ricardo viu Helena ir embora e sentiu o último pingo de esperança escorrer por entre seus dedos. Ele tinha jogado sua última carta, a mais suja de todas. Tinha usado a imagem de sua filha moribunda para chantagear emocionalmente outra mãe. E tinha falhado. A culpa o consumia, mas o desespero era ainda maior. Ele voltou para o quarto e se sentou ao lado de Sofia, segurando a mãozinha fria dela. Olhou para o rosto pálido da filha e sentiu uma onda de ódio impotente. Ódio da doença, ódio do destino e ódio de si mesmo. Ele, um homem que controlava impérios, não conseguia controlar as células do corpo de sua própria filha. Ele estava disposto a vender a alma para salvá-la, mas o mundo parecia não estar interessado em comprar. Quando Victoria soube que a tática de Ricardo tinha falhado, sua fúria foi fria e silenciosa. "Eu sabia que você era fraco", ela disse ao filho, pelo telefone.
Você implorou quando deveria ter ordenado. Agora saia da frente e me deixe resolver isso do meu jeito. Para ela, a recusa de Helena não era um ato de integridade moral, mas um insulto, uma insubordinação vinda de alguém que ela considerava inferior. Ela via a empregada não como uma mãe protegendo seu filho, mas como um obstáculo teimoso que precisava ser removido. A guerra de Victoria não seria travada com lágrimas e súplicas, mas com o poder esmagador do dinheiro e da influência, suas armas favoritas. E ela não tinha a menor intenção de perder. A primeira retaliação de Victoria foi rápida e brutal. No dia seguinte, Helena recebeu um telefonema do gerente da empresa de limpeza onde trabalhava. A voz do homem era nervosa. Helena, sinto muito. A diretoria pediu seu desligamento. O motivo, corte de gastos. Helena sabia que era mentira. Seu trabalho sempre foi impecável. Era Victoria, cumprindo sua promessa. O chão sumiu sob seus pés. O emprego que sustentava pequena família, que pagava o aluguel e a comida, tinha sido arrancado dela com um simples telefonema. A primeira parede de sua vida tinha acabado de desmoronar. A ameaça era real e a matriarca dos Medeiros não estava brincando. O desespero começou a bater em sua porta. Sem emprego, o pânico começou a se instalar. Como ela pagaria as contas? Como compraria a comida de Léo? Ela passou o dia procurando por novas vagas, mas seu coração estava pesado demais. Cada não que ouvia ao telefone parecia uma confirmação de sua impotência. Enquanto isso, a saúde de Sofia piorava. Ricardo ligava para Helena todos os dias, a voz cada vez mais desesperada. Ela teve febre a noite toda, Helena. Os médicos não sabem mais o que fazer. Pense nela, por favor. Cada ligação era uma nova tortura, aumentando o peso em sua consciência. Ela se sentia culpada pela morte de uma criança que ela nem conhecia direito, apenas por querer proteger seu próprio filho. A segunda jogada de Victoria foi ainda mais cruel. 3 dias depois de ser demitida, Helena encontrou um envelope oficial debaixo de sua porta. Era uma ordem de despejo. O proprietário, um amigo de Victoria, estava pedindo o imóvel de volta em 30 dias. Agora, ela não estava apenas perdendo o emprego, mas também o teto sobre sua cabeça. O ataque era total. Victoria estava sistematicamente destruindo cada pilar de sua vida, deixando-a sem chão, sem opções, encurralando-a como um animal. A mensagem era clara. Ou você nos dá, ou faremos sua vida um inferno até você não ter mais nada a perder. O desespero de Helena era palpável. Ela se sentou no chão da sala, com a ordem de despejo nas mãos, e chorou como nunca tinha chorado na vida. Léo a encontrou assim, e sem entender, a abraçou. Não chora, mãe, vai ficar tudo bem, ele disse com a sabedoria inocente das crianças. As palavras dele, em vez de consolá-la, a quebraram ainda mais. Ela estava sendo uma boa mãe. Manter seu princípio moral valia a pena se o custo fosse o sofrimento de seu filho. Pela primeira vez, a dúvida começou a corroer sua certeza. Talvez Victoria estivesse certa. Talvez ela estivesse sendo egoísta, orgulhosa. A guerra interna era tão violenta quanto a externa. Ricardo ficou sabendo do despejo e o horror tomou conta dele. Ele correu para confrontar a mãe na mansão. O que você fez? Ameaçar o emprego dela já foi baixo, mas a casa... Você está nos transformando em monstros, ele gritou, a voz cheia de raiva e vergonha. Mas Victoria o encarou, impassível. Eu estou fazendo o que é necessário para salvar a sua filha, já que você não tem estômago para isso, ela respondeu friamente. Pessoas como ela só entendem a linguagem da força. Ela vai ceder. É só uma questão de tempo e de pressão. Você quer sua filha viva ou quer bancar o moralista? Não dá para ter os dois. A lógica dela era perversa, mas, para um pai desesperado, terrivelmente tentadora. Sentindo-se culpado,
Mas ainda refém do desespero, Ricardo tentou uma abordagem diferente. Ele foi até a casa de Helena, mas desta vez não para implorar, mas para oferecer uma saída honrosa. Helena, eu sei o que minha mãe fez, e isso é errado. Ele começou, a voz sincera. Esqueça a oferta em dinheiro. Eu te dou um apartamento novo, no melhor bairro da cidade. Eu coloco o Léo na melhor escola. Garanto um emprego para você em uma das minhas empresas, um cargo de confiança. Tudo isso agora. E a única coisa que eu peço em troca é que você autorize os exames para ver se Léo pode de fato ser um doador. Só os exames. Depois a gente conversa sobre a cirurgia. Era uma proposta mais suave, uma tentativa de comprar sua cooperação aos poucos. A nova tática de Ricardo foi quase mais difícil de recusar do que as ameaças de Victoria. Ela via o sofrimento genuíno nos olhos dele. Ele não era um monstro, apenas um pai quebrado. Mas a resposta dela, embora dita com mais suavidade, foi a mesma. Seu Ricardo, eu entendo a sua dor, de verdade, mas fazer os exames já é abrir a porta. É dizer que a saúde do meu filho está em negociação. E ela não está. Me perdoe, mas não. Cada não que ela dizia a deixava mais isolada, mais sozinha em sua trincheira moral. Ela estava recusando a segurança, a estabilidade, tudo em nome de um princípio que o mundo parecia não entender. Léo, com seus 10 anos, era mais esperto do que os adultos imaginavam. Ele ouvia as conversas sussurradas, via a tristeza da mãe, percebia a tensão cada vez que o nome Sofia era mencionado. Começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Viu a mãe olhando anúncios de apartamentos para alugar. Viu-a chorando sobre as contas. Mãe, a gente vai se mudar? Por quê? Ele perguntou. A pergunta direta atingiu Helena. Ela não sabia como explicar a verdade terrível, que eles estavam perdendo a casa porque uma família rica queria algo que estava dentro do corpo dele. A inocência dele era mais um peso em sua consciência. A notícia do despejo e da demissão de Helena se espalhou pela vizinhança. E, então, algo maravilhoso aconteceu. A comunidade, tão pobre quanto ela, a abraçou. Uma vizinha trouxe um prato de comida. Outra se ofereceu para cuidar de Léo de graça enquanto ela procurava emprego. O dono da pequena mercearia disse que ela podia pendurar a conta pelo tempo que precisasse. Aqueles pequenos gestos de solidariedade eram o oposto da crueldade fria dos medeiros. Eles reforçaram a fé de Helena. Ela percebeu que a verdadeira riqueza não estava nas mansões e nos carros de luxo, mas naquela rede de apoio, naquele calor humano que o dinheiro não podia comprar. Victoria, vendo que a pressão e as ameaças não tinham surtido o efeito desejado, decidiu que era a hora da oferta final, a arma nuclear. Ela não foi pessoalmente. Enviou seu advogado, um homem de terno caro e olhar impessoal. Ele sentou-se na pequena sala de Helena, no meio das caixas de papelão da mudança, e abriu uma pasta de couro. Minha cliente, a senhora Victoria Medeiros, está disposta a fazer uma última proposta, disse o advogado com a voz monótona. Ele então detalhou a oferta, um fundo de 20 milhões de reais, em nome de Léo, que ele só poderia acessar aos 18 anos. Uma mansão em um condomínio fechado e cidadania europeia para os dois. Era uma oferta para mudar o destino de sua família para sempre. Helena olhou para o contrato que o advogado colocou sobre a mesinha de centro. Os números pareciam dançar em sua frente. 20 milhões. Era uma quantia que ela não conseguia nem visualizar. Ela pensou em Léo, em seu futuro. Ele nunca mais passaria por nenhuma dificuldade. Teria as melhores oportunidades do mundo. A tentação foi, por um breve segundo, esmagadora. Uma parte dela, a parte cansada de lutar, de contar moedas, de se preocupar com o dia de amanhã, gritou para que ela aceitasse a vida de uma menina por uma vida de rei para seu filho. A balança parecia por um instante equilibrada, mas então ela olhou para a porta do quarto de Léo, ouviu a respiração tranquila dele lá dentro e
Imagem de seu filho em uma cama de hospital com uma cicatriz, com um órgão a menos, sobrepôs-se a todas as imagens de luxo e riqueza. Ela pegou o contrato, aquele papel que continha a promessa de um mundo de facilidades, e sem dizer uma palavra, o rasgou em 2 pedaços. Depois rasgou em 4 e continuou rasgando até que fossem apenas confetes em suas mãos. Ela os deixou cair sobre a mesa. A minha resposta final, disse ela ao advogado chocado, é não. Agora, por favor, saia da minha casa. O ato foi uma declaração de guerra final. Sua integridade não estava à venda. O advogado, pálido, recolheu seus papéis e saiu. Ele ligou para Victoria e relatou o que aconteceu. Do outro lado da linha, não houve gritos de raiva. Houve um silêncio longo e assustador. E então, a voz de Victoria mais fria do que nunca. Entendido. Se ela não quer cooperar, então teremos que explorar outras opções. Existem outras maneiras de se conseguir o que se quer. A ameaça velada era aterrorizante. O que ela queria dizer com outras opções? A recusa de Helena não tinha terminado a guerra. Tinha apenas mudado as regras do jogo para um território muito mais perigoso e sombrio. Enquanto isso, a bomba relógio no hospital continuava a ticar. Sofia teve uma convulsão. Os médicos conseguiram estabilizá-la, mas o aviso foi claro. Ela não tem mais semanas, Ricardo. Tem dias. Talvez nem isso, disse o Dr. Alves, com a honestidade brutal de quem não tem mais boas notícias para dar. O mundo de Ricardo desabou de vez. A imagem de sua filha se contorcendo naquela cama quebrou o último pedaço de moralidade que ele tinha. A razão se foi. A lógica se foi. Só restou o instinto primal de um pai tentando salvar sua cria a qualquer custo. Cego pelo pânico, Ricardo fez algo que nunca pensou que faria. Ele dirigiu até o bairro de Helena, não para a casa dela, mas para o campinho de futebol. Ele ficou dentro do carro, escondido, e observou. Viu Léo correndo, rindo, chutando a bola com uma energia que parecia infinita. Ele viu a saúde, a vida, a força que sua filha não tinha. E um pensamento sombrio, terrível, começou a se formar em sua mente. Se o mundo não lhe daria um doador, se a mãe do menino era tão teimosa, talvez ele tivesse que pegar um. A linha entre o desespero e a loucura estava se apagando rapidamente. Naquele fim de tarde, Helena terminou de empacotar a última caixa. A casa estava vazia, ecoando a tristeza da partida. Ela olhou no relógio. Léo já deveria ter voltado do futebol. Um pequeno nó de preocupação começou a se formar em seu estômago. Ela foi até a janela. Nada. Colocou os sapatos e saiu para procurá-lo, o coração começando a bater mais rápido. Léo, filho! Ela gritou, andando apressadamente em direção ao campinho. A rua estava estranhamente silenciosa. Ela chegou ao campo de terra batida. Estava deserto. O sol se punha no horizonte pintando o céu de laranja e roxo. E então ela viu. Perto de uma das traves, abandonada na poeira, estava a bola de futebol de Léo, velha e remendada. E ao lado da bola, marcadas na terra úmida, estavam as marcas de pneu de um carro. Um carro grande e caro, do tipo que nunca passava por aquelas ruas. O sangue de Helena gelou. O nó em seu estômago se transformou em uma bola de puro terror. Léo não estava lá. Ele tinha desaparecido. O pânico que tomou conta de Helena foi uma coisa fria e violenta que paralisou seus pulmões e fez o mundo desaparecer. A bola, as marcas de pneu, Léo sumido. Em sua mente, as peças se encaixaram em uma imagem de puro horror. A ameaça de Victoria, o desespero de Ricardo. Eles tinham feito o impensável, tinham tirado seu filho. Um grito rasgou sua garganta, um som primitivo de uma mãe leoa que teve seu filhote roubado. Sem pensar, sem planejar, ela começou a correr. Não para a polícia, não para os vizinhos. Ela correu na direção da única resposta que fazia sentido em sua mente aterrorizada.
Correu em direção à mansão dos Medeiros. Ela não tinha um plano, tinha apenas a fúria e a dor para lhe dar forças. Ela chegou nos portões da mansão como um furacão, o peito arfando, o rosto banhado em lágrimas de raiva. Ignorou o segurança que tentou pará-la e entrou correndo pela porta da cozinha, o caminho que ela conhecia tão bem. Atravessou a casa luxuosa e silenciosa, gritando o nome que era ao mesmo tempo sua esperança e seu tormento. Seu Ricardo, Dona Victória. Ela invadiu a sala de estar, onde os dois estavam sentados, e a acusação explodiu de seus lábios antes que ela pudesse se conter. Onde está o meu filho? O que vocês fizeram com o meu filho? A força em sua voz, a força de uma mãe desesperada, fez o milionário e a matriarca se encolherem. Pela primeira vez, eles viram a mulher por trás da empregada, e ela era assustadora. Ricardo ficou de pé, pálido, chocado com a acusação. Do que você está falando, Helena? Nós não fizemos nada. Mas Victória permaneceu sentada, o olhar frio. Controle-se, mulher. Ninguém aqui sequestraria seu filho. Mas havia uma hesitação na voz de Ricardo, uma culpa em seus olhos que Helena percebeu. Eu vi as marcas do carro, ele estava no campinho e agora sumiu. Se vocês tocaram em um fio de cabelo dele, eu juro por Deus que... Ela não conseguiu terminar a frase, engasgada pelo próprio desespero. Naquele momento, o telefone de Helena tocou em seu bolso. Era um número de vizinho. Com as mãos tremendo, ela atendeu. Helena, sou eu, a Cláudia. O Léo tá aqui em casa, mulher. Ele veio brincar com o meu filho depois do futebol e perdeu a hora. Pelo amor de Deus, venha buscá-lo, ele está preocupado com você. O alívio foi tão violento quanto o pânico. As pernas de Helena cederam e ela se apoiou em uma poltrona para não cair, o corpo todo tremendo. Léo estava bem, estava seguro. Tinha sido apenas um alarme falso, uma coincidência terrível, mas a explosão de emoções tinha deixado uma marca. Ela olhou para Ricardo e a culpa no rosto dele ainda estava lá. E então ele confessou. Helena, eu estava lá, disse ele, a voz baixa, cheia de vergonha. Eu fui até o campinho, eu vi o Léo e eu pensei, por um segundo, eu pensei em fazer uma loucura, mas eu não consegui. Eu sou um monstro, mas não a esse ponto. Eu juro, eu apenas o observei e fui embora. A confissão dele, a admissão de que ele tinha chegado à beira do abismo, foi quase tão chocante quanto o sequestro que não aconteceu. De volta ao seu apartamento, com Léo dormindo seguro em sua cama, Helena não conseguiu se acalmar. O alívio de tê-lo de volta se misturava com o horror do que poderia ter acontecido, do que Ricardo confessou ter pensado em fazer. Ela percebeu que a inocência de seu filho não era mais uma proteção, mas um perigo. Enquanto ele não soubesse, enquanto não entendesse o tamanho da tempestade ao redor deles, ele continuaria vulnerável. Em um momento de fraqueza e desespero, ela tomou uma decisão que ia contra todos os seus instintos de proteção. Ela precisava mostrar a ele. Precisava que ele entendesse, não com palavras, mas com os próprios olhos. Na manhã seguinte, ela acordaria Léo e o levaria para conhecer Sofia. A visita ao hospital foi a coisa mais difícil que Helena já fez. Ela segurava a mão de Léo com força enquanto caminhavam pelos corredores brancos e silenciosos. O menino estava quieto, sentindo a gravidade do lugar. Quando entraram no quarto de Sofia, o contraste o atingiu com força. Léo, com suas bochechas coradas e a energia vibrando em seu corpo, viu a menina na cama. Sofia era ainda menor do que ele imaginava, e sua pele era quase transparente. Havia tubos finos em seus braços e o som das máquinas era o único sinal de vida no quarto. Ricardo estava lá, e quando viu Léo, seus olhos se encheram de uma dor que o menino não entendeu. As duas crianças se olharam, um encontro silencioso entre dois mundos. Léo olhou para a menina pálida, para os olhos grandes e cansados que o encaravam da cama.
Sofia olhou para o menino saudável, para a vida que brilhava nele. Não houve muitas palavras. Helena apenas disse: Léo, esta é a Sofia. Ela está muito doente. E Sofia sussurrou um oi, quase inaudível. Léo, sem saber o que fazer, apenas ficou parado, segurando a mão da mãe. Ele não entendia de medicina, de transplantes, de compatibilidade, mas ele entendia de tristeza, e aquele quarto era o lugar mais triste em que ele já tinha estado em toda a sua vida. A imagem daquela menina solitária, presa naquela cama, ficou gravada em sua mente. O caminho de volta para casa foi silencioso. Léo não fez nenhuma das suas perguntas habituais. Ele apenas olhava pela janela do ônibus, o rosto sério, pensativo. A visita ao hospital o tinha mudado. A doença, que antes era apenas uma palavra, agora tinha um rosto pálido, com olhos grandes e tristes. Helena observava o filho, o coração apertado, perguntando-se se tinha feito a coisa certa. Tinha sido cruel mostrar aquilo a ele? Ou tinha sido necessário? Ela não tinha a resposta. Só sabia que o muro de inocência ao redor de seu filho tinha acabado de ser quebrado, e ela não sabia o que nasceria no lugar. Naquela noite, Léo quase não tocou na comida. Ele ficou quieto durante o jantar, o que era muito raro. Depois, em vez de ir jogar videogame, ele se sentou no sofá da sala, apenas olhando para o nada. Helena respeitou seu silêncio. Ela sabia que ele estava processando o que tinha visto. Ela o observava de longe, vendo as engrenagens girando dentro daquela cabecinha de 10 anos. Ele estava tentando entender o mundo dos adultos, um mundo que era complicado e às vezes muito cruel. E ela estava com medo do que ele poderia concluir, medo de que ele sentisse o peso da responsabilidade que os adultos estavam tentando colocar em seus ombros. Foi então que ele se levantou e foi até ela. A expressão em seu rosto não era mais a de uma criança. Havia uma seriedade, uma calma que Helena nunca tinha visto antes. Ele parou na frente dela, olhou bem nos olhos da mãe, e as palavras que ele disse em seguida mudaram o destino de todos para sempre. Não foi uma pergunta, foi uma declaração, uma decisão tomada com a lógica pura e inabalável do coração de uma criança. Ele não estava oferecendo uma solução para o problema dos adultos. Estava oferecendo um presente, um ato de pura compaixão. Mãe, começou ele, a voz firme e clara, sem nenhum traço de dúvida. Eu estive pensando, aquela menina, a Sofia, ela está doente porque o corpo dela não tem uma peça que funciona direito. E o médico disse que eu tenho 2 dessa peça e que as minhas são fortes. Ele fez uma pausa, respirando fundo, como se estivesse se preparando para dizer a coisa mais importante de sua vida. Se eu tenho 2 e ela não tem nenhum, então é justo que eu dê um para ela. Eu quero ajudar, mãe. Eu quero que ela possa sair daquela cama e ir brincar também. O mundo de Helena parou de girar. As palavras de seu filho, tão simples e ao mesmo tempo tão profundas, a atingiram como uma onda. Toda a sua luta, todo o seu medo, toda a sua angústia, tudo foi resolvido por aquela frase. A decisão não era mais dela, e não era de Ricardo nem de Victoria. A decisão era dele, e não era baseada em dinheiro, em medo ou em pressão. Era baseada em justiça, em empatia, na forma mais pura de amor ao próximo que ela já tinha visto. Naquele momento, seu filho pequeno se tornou seu maior professor. Ele a estava ensinando o verdadeiro significado da coragem. As lágrimas que vieram aos olhos de Helena, desta vez, não eram de tristeza ou de medo. Eram de orgulho. Um orgulho tão imenso que parecia que ia rasgar seu peito. Ela se ajoelhou na frente de seu filho e o abraçou, chorando em seu ombro. Oh, meu filho, você tem o coração mais bonito do mundo, ela sussurrou. Ela sabia que aquele momento definia quem ele era, quem ele seria para o resto da vida.
Um menino que, diante do sofrimento de outra pessoa, escolheu não fechar os olhos, mas oferecer um pedaço de si mesmo. Ela se afastou e olhou para ele, agora como cúmplices, como parceiros. Você entende o que isso significa, meu amor? É uma cirurgia, vai doer, você vai ter uma cicatriz. Ela precisava ter certeza de que ele entendia. Léo apenas assentiu, a seriedade ainda em seu rosto. Eu sei, mãe, mas a dor passa. E uma cicatriz é só uma marquinha. Seria muito pior saber que eu podia ajudar e não fiz nada. A maturidade dele a deixou sem palavras. A guerra tinha acabado, e o vencedor não foi o dinheiro nem o poder. Foi o coração de um menino de 10 anos. A decisão dele não era mais um sacrifício imposto, mas um presente oferecido. E isso mudava tudo. Não era mais uma venda, uma transação comercial suja. Era um ato de generosidade. Helena se sentiu leve. O peso do mundo tinha sido tirado de seus ombros, não porque o problema tinha desaparecido, mas porque a solução tinha vindo da forma mais bonita e inesperada possível. Ela se levantou, sentindo uma nova força, uma nova clareza. Ela sabia o que precisava fazer. A próxima conversa com Ricardo seria sobre recusas ou negociações. Seria sobre um presente. Ela colocou Léo para dormir e lhe deu um beijo na testa que durou um longo tempo. Depois, foi para a sala e pegou o telefone. Seu coração ainda batia forte, mas agora era de uma emoção diferente. Era a adrenalina antes de um grande ato de amor. Ela discou o número de Ricardo, o número que ela tinha aprendido a temer. Ela esperou, ouvindo o telefone chamar do outro lado. Quando ele atendeu, a voz cansada e sem esperança, Helena respirou fundo, preparando-se para dizer as palavras que iriam reescrever o futuro de todos. Seu Ricardo, ela começou, a voz firme, mas cheia de uma emoção que ela não tentou esconder. Sou eu, a Helena. Eu preciso falar com o senhor. Não é sobre o dinheiro, não é sobre as ameaças, é sobre o Léo. A pausa que ela fez foi cheia de suspense, de um poder silencioso que ela agora possuía. Do outro lado da linha, Ricardo prendeu a respiração sem saber o que esperar. Meu filho, ele tomou. Quando Ricardo atendeu o telefone, a voz de Helena do outro lado não era a da empregada assustada que ele conhecia. Era a voz de uma mãe. Seu Ricardo, ela disse, com uma calma que o surpreendeu. Não é sobre o dinheiro, não é sobre as ameaças, é sobre o Léo. Meu filho, ele tomou uma decisão. Ricardo prendeu a respiração. O silêncio do outro lado da linha era pesado. Ele viu a Sofia e ele quer ajudar. Ele quer doar o rim. A declaração foi tão simples, tão direta, que Ricardo demorou um segundo para entender. Não era uma negociação, era uma rendição ao amor, à compaixão. A esperança que ele achava que estava morta e enterrada, de repente voltou com a força de um furacão, vinda da fonte mais pura e inesperada que ele poderia imaginar. Ricardo mal conseguiu agradecer. Desligou o telefone e correu para contar a Victoria. A reação dela foi de um ceticismo cruel. Ela está usando o menino para conseguir mais dinheiro, é óbvio, disse a matriarca, sem nenhuma emoção. É uma jogada inteligente, eu admito. Fazer a criança oferecer para que ela saia como santa. Mas Ricardo não ouviu. Pela primeira vez, ele não se importou com as segundas intenções. Ele só se importava com o sim. A porta para a salvação de Sofia tinha sido aberta, e ele não ia questionar o anjo que a abriu. Os preparativos para a cirurgia começaram imediatamente. Uma corrida contra o tempo movida por uma mistura de desespero e um milagre recém-descoberto, que tinha o rosto de um menino de 10 anos. O encontro final com os médicos foi surreal. Léo estava lá, sentado em uma cadeira grande demais para ele, ao lado da mãe. Ele não parecia assustado. Ele olhava para os médicos e respondia às perguntas com uma seriedade de adulto. Você entende que isso é uma cirurgia grande, Léo? Perguntou o cirurgião.
Sim, senhor. Eu sei que vou ganhar uma cicatriz legal e que não vou poder jogar bola por um tempo, ele respondeu. Depois, olhou para Ricardo e disse: Eu só quero que a Sofia fique boa logo, para ela poder brincar comigo. A simplicidade e a pureza daquele desejo calaram todos os adultos na sala. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele, com todo o seu poder, nunca tinha feito um sacrifício tão genuíno na vida. O dia da cirurgia chegou. O hospital estava em silêncio quando as duas crianças foram levadas para o centro cirúrgico em macas separadas. Helena segurava a mão de Léo até o último segundo, sussurrando em seu ouvido o quanto o amava e o quanto estava orgulhosa dele. Ricardo fazia-o, mesmo com Sofia, prometendo que estaria ali quando ela acordasse. E então, os dois pais foram deixados sozinhos no corredor frio, um espaço neutro onde as diferenças sociais não importavam. Não eram mais o patrão e a empregada. Eram apenas um pai e uma mãe, unidos pela mesma agonia, pela mesma esperança, rezando para o mesmo Deus enquanto as horas se arrastavam, lentas e torturantes. A espera foi a pior parte. Cada minuto parecia um ano. Ricardo andava de um lado para o outro, incapaz de ficar parado. Helena estava sentada em uma cadeira, as mãos entrelaçadas em uma oração silenciosa. O rosto sereno por fora, mas o coração em uma tempestade. Eles não conversaram. O silêncio entre eles era de um respeito mútuo, de uma dor compartilhada que era profunda demais para palavras. Depois de uma eternidade, a porta do centro cirúrgico se abriu. O cirurgião apareceu, tirando a máscara do rosto cansado. Ele olhou para os dois, e um pequeno sorriso se formou em seus lábios. A cirurgia foi um sucesso. O rim está funcionando perfeitamente. Eles estão bem, os dois. O alívio foi uma onda que os atingiu, deixando-os fracos e trêmulos, chorando sem vergonha na frente um do outro. Os dias seguintes foram de uma recuperação lenta e delicada. Léo sentia dor, mas era corajoso. Ele se preocupava mais em saber se Sofia estava bem do que com seu próprio desconforto. Helena não saía do lado dele, cuidando de cada detalhe, lendo histórias e garantindo que seu herói recebesse todo o amor do mundo. No quarto ao lado, Sofia despertava para uma nova vida. A cor voltava ao seu rosto, a energia aos poucos retornava ao seu corpo. Pela primeira vez em anos, seu corpo não estava mais em guerra consigo mesmo. E a primeira pessoa por quem ela perguntou quando acordou de verdade não foi o pai, nem a avó, foi por Léo. Uma amizade improvável nasceu ali, nos quartos de recuperação do hospital. As crianças, separadas por um vidro, acenavam uma para a outra. Logo, os médicos permitiram que ficassem no mesmo quarto. Eles assistiam a desenhos juntos, dividiam os lanches que podiam comer e falavam sobre seus sonhos. Léo falava de ser jogador de futebol, Sofia de ser médica para ajudar outras crianças. Uma conexão profunda, forjada no sacrifício e na gratidão, os uniu de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Eles eram mais do que amigos. Eram irmãos de alma, ligados por uma cicatriz e por um ato de amor. Ricardo observava tudo, e cada cena era uma facada em seu antigo eu. Ele via a generosidade de Helena, que agora trazia lanches para as duas crianças, tratando Sofia com o mesmo carinho que tratava seu filho. Ele via a coragem de Léo, que nunca reclamava. E ele via a vida brilhando nos olhos de sua filha novamente. Ele percebeu que o que tinha acontecido ali era muito maior do que um transplante. Tinha sido uma transfusão de humanidade. E o principal receptor tinha sido ele. O dinheiro que ele ofereceu, as ameaças de sua mãe, tudo aquilo parecia tão pequeno, tão vergonhoso. Agora, ele sabia que precisava consertar as coisas, mas não sabia como. Um dia, ele encontrou Helena sozinha no corredor, olhando pela janela. Ele se aproximou, hesitante. "Helena", ele começou, a voz falhando. "Eu não sei o que dizer."
Obrigado é uma palavra pequena demais para o que o seu filho fez por nós, para o que você fez. Helena se virou e olhou para ele, os olhos calmos. Seu Ricardo, o Léo fez o que o coração dele mandou. Foi um presente. E presentes não se agradecem, se aceitam. Simplicidade e a sabedoria dela o desarmaram completamente. Ele sentiu que pela primeira vez estava falando com alguém que entendia o mundo de uma forma que ele estava apenas começando a aprender. E então ele fez a coisa mais chocante e inesperada de todas. Helena, eu não vou te dar aquele dinheiro que minha mãe ofereceu, disse ele de uma vez. Helena o olhou surpresa, mas não desapontada. Eu nunca o quis, ela respondeu. Eu sei, disse Ricardo. E é por isso que você o merece mais do que ninguém. Mas dar esse dinheiro a você agora seria um insulto. Seria colocar um preço no presente do seu filho. E o que ele fez não tem preço. Foi um ato de amor, não uma transação. Ele estava finalmente falando a língua dela. A língua do coração. Eu tenho uma ideia melhor, continuou ele, os olhos brilhando com um novo propósito. Uma forma de honrar a ligação que agora existe entre nossos filhos para sempre. Ele explicou seu plano, e a grandiosidade dele deixou Helena sem palavras. Ele não ia dar dinheiro a ela. Em vez disso, ele ia criar um fundo, uma fundação em nome das duas crianças, a Fundação Sofia e Léo, para a saúde infantil. E os dois, Léo e Sofia, seriam os donos, parceiros iguais em tudo. Eles não são de mundos diferentes, Helena. Não mais. Agora eles são família, estão ligados para sempre. A proposta não era um pagamento, era uma união. Helena não sabia o que dizer. A ideia de que seu filho, o menino pobre da periferia, seria sócio da filha do milionário em uma fundação para ajudar outras crianças era algo saído de um conto de fadas. Era uma solução tão digna, tão bonita, que limpava toda a sujeira da negociação, das ameaças, do desespero. Era um futuro, não apenas para Léo, mas para milhares de outras crianças. Ela olhou para Ricardo e viu que a transformação dele era completa. O desespero o tinha quebrado, mas o amor o tinha reconstruído como um homem melhor. E ela, com lágrimas nos olhos, aceitou. A primeira ação de Ricardo como um homem novo sua mãe foi: ele a encontrou no quarto de Sofia, já planejando a volta da neta para a vida de luxo, como se nada tivesse acontecido. Mãe, acabou, disse ele, com uma firmeza que ela nunca tinha visto. Você não vai mais tomar nenhuma decisão sobre a vida da Sofia, nem sobre nada. A partir de agora, eu e a Helena somos os responsáveis, juntos. Victoria o olhou incrédula. Você ficou louco? Vai dividir suas decisões com a empregada? Ela não é a empregada, respondeu Ricardo. Ela é a mãe do menino que salvou a sua neta, e ela é a minha sócia na nova fundação. Você está fora, mãe. Seu jeito de resolver as coisas quase nos destruiu. A derrota no rosto de Victoria foi total. Meses depois, a vida tinha encontrado um novo e belo ritmo. Léo e Sofia, completamente recuperados, eram inseparáveis. Ricardo comprou a casa ao lado da sua e a deu para Helena e Léo, para que as crianças pudessem crescer juntas. Os dois, Helena e Ricardo, agora dividiam a presidência da fundação, trabalhando lado a lado, unidos por um propósito em comum e pelo amor que sentiam por seus filhos. Uma nova família, improvável e remendada, tinha nascido da dor. Eles olhavam as duas crianças correndo pelo jardim e sabiam que, apesar de tudo, o final tinha sido feliz. Mas os fantasmas do passado raramente descansam em paz. Longe dali, em um escritório escuro, Victoria, consumida pelo ressentimento e pela perda de poder, recebia um dossiê de um investigador particular. Eram informações sobre o pai de Léo, o homem que abandonou Helena quando ela estava grávida. Um homem que nunca tinha conhecido o filho. Victoria sorriu, um sorriso frio e sem alegria. Ela pegou o telefone. Encontrem esse homem.
Descubram onde ele está, o que ele faz, quais são suas fraquezas. Ela fez uma pausa, saboreando a maldade de seu plano. Ofereçam a ele uma fortuna pela custódia do menino. Vamos ver se a lealdade de um pai ausente também não tem um preço. A ameaça de uma nova guerra, uma guerra pelo sangue, pela custódia, estava lançada. Vitória não podia comprar o rim de Léo, mas talvez pudesse comprar seu pai e usar a lei para destruir a paz que eles tinham lutado tanto para construir. Enquanto as crianças brincavam sob o sol, a sombra do passado se aproximava, silenciosa e implacável. A história deles nos ensina que, no final, o que nos define não é o dinheiro que temos ou o poder que exercemos, mas a coragem de nossas escolhas nos momentos mais difíceis. A decisão de um menino nos mostrou que a compaixão é a força mais poderosa do universo, capaz de curar não apenas o corpo, mas também a alma. No entanto, a vingança de uma avó nos lembra que a ganância e o orgulho são demônios difíceis de matar. E você acredita que o amor pode realmente construir uma família a partir de pedaços quebrados? Se esta história te fez pensar, compartilhe-a com alguém.